Show Me the Data, um podcast oferecido pela comunidade DS. Olá, ouvintes. Meu nome é Meigaron, mas pode me chamar de Meigaron. E a minha frase de impacto é a mesma da semana passada, porque eu gosto muito dela, que é a minha senha para desbloquear o computador, que é Parangarico Tirimihuaro. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rayane, mas podem me chamar de Rai. Eu acredito que dado é a melhor fonte de informação que temos. Olá, boa noite. Meu nome é Almir e eu queria partir minha defesa, porque quem assistiu o episódio anterior, né, no YouTube e está vendo esse agora, vai ver eu com a mesma roupa. Porque nós gravamos 2 episódios no mesmo dia. E a Rai teve a cara de pau de colocar uma blusa por cima só para dizer que estava com a roupa diferente. Caraca, verdade. Nossa, vou fechar aqui, ó. Entregou a Rai, velho. Vou fechar. Pessoal, Pronto. Entregou a Rai. Vou abrir a minha, então. Vou aparecer com outra roupa. Mas sejam, galera, e depois dessas declarações infames aqui entre Rai e Almir, vamos iniciar o nosso podcast. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem está nos ouvindo no podcast, para quem está nos vendo no canal do YouTube, esse é um podcast oferecido pela comunidade DS, uma forma de a gente trazer um conteúdo relevante para a comunidade de dados de maneira mais descontraída, porque eu sei que vocês me assistem no YouTube, já estão de saco cheio da minha cara séria, que a gente fala umas piadas também. E hoje, em especial, nesse episódio, a gente trouxe convidados extremamente especiais para falar de um assunto que eu tenho certeza que vocês todos têm dúvidas. E eu vou deixar eles se apresentarem para vocês antes de revelar o nosso tema, tá? Mas antes disso, Aline, por favor, se apresente um pouquinho para o pessoal, conta um pouquinho de você, depois o Juan também, e a gente vai fazer as nossas frases clássicas aí do começo do episódio. Beleza, gente. Primeiro, obrigada aí pelo convite. Sério, me sinto muito honrada de estar aqui, de participar. Então, eu sou a Aline, eu sou formada em Engenharia de Produção pela Universidade de Brasília, tenho uma especialização em MBA em Ciência de Dados pela USP, trabalho na Loft, sou Senior Data Science na Loft e trabalho também, sou fundadora da Lupa, uma empresa de inteligência de dados aplicada junto com o Juan. E também estendo o agradecimento, muito obrigado por este convite, excelente. E eu me chamo Juan, eu sou formado em Engenharia de Computação pela Universidade SEMPI de Madrid, lá na Espanha. E depois de dar muitas voltas pelo mundo, na realidade não pelo mundo, pela Espanha, eu vim ao Brasil e fiquei meio brasileiro, certo? Pelo meu sotaque, minhas palavras, eu sinto muito. E há uns anos, junto com a Aline, né, criamos a Lupa, já trabalhamos um pouquinho antes, eu gosto muito de trabalhar com ela, e aí fundamos a Lupa, né, uma empresa de ciência de dados e também com um pouquinho de engenharia de dados. Que legal, Juan. Seja muito bem-vindo, Juan e Aline. E vocês já devem ter percebido, então, o tema do nosso episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre consultoria em ciência de dados. Vamos falar um pouquinho sobre como que é esse mundo da consultoria de ciência de dados, né? Eu já converso com a Aline e ela me explica algumas coisas, é completamente diferente do que eu imaginava, mas hoje a gente vai entrar muito no detalhe, o Juan vai trazer também o ponto de vista dele. Mas antes da gente falar sobre esse tema, né, de empreendedorismo e consultoria em ciência de dados, a gente tem algumas frases aqui, pessoal, para a gente determinar de quem vocês serão mais amigos. E aí depende da resposta de vocês, vocês vão ser amigo de um de nós 3 aqui. Então pensem muito bem na resposta, certo? Então eu vou começar pelo Juan, que já está preocupado em saber quem ele vai ser mais amigo. Juan, 3 perguntas para você. Pense bem na resposta, tá? A primeira, você prefere R ou Python? Eu prefiro Python. Eu antes preferia o R há vários anos, né? Até tá balançado. Até era legal, né? Mesmo com o Python, sempre era legal ficar no R, porque era um pouco a minoria, né? Só que com o tempo, toda essa comunidade do Python, todas essas bibliotecas nos facilitaram muito o trabalho, então acabei no Python. Verdade, Juan. A gente foi convertido pela pressão social, né? Eu entendo. Segunda pergunta, Juan. Você come coxinha pela ponta ou pela base? Pela base, mas de uma forma lateral,
sabe, não se pode pegar assim a coxinha e comer pela base diretamente. Tem que pegar lateralmente, virar e comer assim. Espero não ter incomodado ninguém. Olha aí. Temos uma terceira forma de comer a coxinha agora, então. Então, temos a forma do Juan. Você não vai ser amigo de ninguém, eu tô achando. É isso. E a última pergunta, Juan, é a seguinte. Você fala biscoito ou bolacha? Não, gente, eu sinto muito. Bolacha. Biscoito, que é isso, né? Não, bolacha. Não, aí não. Sou muito radical nisso, não. Juan fala gajetas, né, Juan? Você não fala nem Gajeta. biscoito, nem bolacha. Muito bom, velho. E você, Aline? Python ou R? Eu sou 100% Python. Isso aí, não, infelizmente, não tem discussão. 100%. 100%. Não há dúvida, você viu? Eu sou a favor de comer a coxinha, cara. Por cima, por baixo, por lado. O importante é comer a coxinha. Então, sem preferência. Boa. Quero ser amigo de quem come coxinha, independente de como come. E, Tá certo. E aí, a respeito de biscoito ou bolacha, eu acho que não é um ou outro, é biscoito de polvilho e bolacha recheada e acabou a discussão. Não, gente. Bom, o Juan discordou aqui, viu, pessoal? Ele acha outro ponto sobre a biscoito e a bolacha. Não, mas tudo bem, depois discutiremos, Aline, depois falamos, tá? Boa! Depois vão ter a divisão do Prolabore da empresa, aí eles vão acertar, Mas pessoal. aproveitando o Juan aí, qual foi seu primeiro contato com a coxinha, Juan? Caraca, e foi chegando, foi no aeroporto, tinha umas coisas estranhas, com estranha forma de lágrima, né? Aí triangular, e eu gosto de todas essas coisas, pedi esperando que fosse, será um bolinho de bacalhau estranho, e me enamorei, foi como pão de queijo, foi amor à primeira vista. Até que cheguei a Tá perdoado por comer lateralmente. Muito obrigado, pero prometo, experimente, muda completamente o sabor, porque se mistura tudo na... Bom, não sei como justificar isso. A gente ia derrubar você da reunião, ia ficar sem você, mas isso aí te salvou, redimiu. Ele conseguiu recuperar. Boa. Obrigado. Boa, gente. Bom, vamos começar então, gente, falar um pouquinho sobre consultoria de ciência de dados. Eu queria um pouquinho de vocês, assim, a história da empresa, assim, como que ela surgiu, como que vocês identificaram uma necessidade, como que surgiu a empresa? Perfeito, eu posso puxar essa. Então, eu trabalhava junto com o Juan, né? A gente trabalhava juntos. Na verdade, o Juan era meu chefe na época. E aí, por N motivos, né? A empresa fechou, a gente saiu da empresa. E aí, na época, a gente já conversava, né? Caraca, o que a gente construiu aqui... e a gente era uma empresa que tinha muito dinheiro, muito capital, né? Tinha condições de investir. Sim. E a gente via fornecedores muito caros, gente cobrando muito caro. E, caracas, tem que ter uma empresa com muito dinheiro e muito capital para conseguir fazer alguma coisa nesse nível. A gente tinha muito fornecedor, muita gente que ajudava. E a gente sempre fazia muita coisa interna. A gente falava, caraca, gente, eles não podem cobrar tanto assim. A gente desenvolvia muitas coisas internas e que era bem mais barato. E a gente começou a pensar, como que a gente vai conseguir difundir, né, a ciência de dados, a inteligência de dados, assim, que seja de forma aplicável não só para as grandes empresas, né, mas para médias e pequenas empresas também. E aí, na época, a gente já tinha muita gente que trabalhava com a gente, que foi trabalhar em outros lugares, e aí o Juan falou, cara, vamos começar a fazer projetos, e aí vinham algumas pessoas falar, vocês não fazem algumas coisas por fora, e a gente não fazia, né, na época. Sim. E aí, quando a gente saiu, a gente falou, vamos juntar e vamos tentar, né, entrar nesse mercado de pequenas, médias empresas, cobrar um valor bem mais justo e mais acessível para elas, né, poder difundir isso também. E aí a gente começou bem assim, vamos ver o que dá mesmo, né? Que aí a ideia é um pouco essa, assim, desmistificar um pouco o uso da inteligência de dados, né? E aqui eu falo não só ciência de dados, né? E bem com foco na aplicação. Então, nosso foco muito maior é assim, cara, é entregar um valor, independente se vai ser em R, se vai ser em Python, se vai ser um Excel. Então, é pegar os dados e gerar valor, que muitas das vezes é um Excel, né? Não tem muito... A gente está falando de pequenas e médias. E vem dando certo, assim, a gente tá bem, tá crescendo, tá com uma aceitação boa, então não tem muito mercado, a gente não vê muita gente fazendo isso ainda, né? Fala assim, não tem muita gente, tem muito mercado, mas não tem muita gente atuando ainda nesse meio, normalmente é mais grandes empresas mesmo. Então tem sido uma experiência bem bacana. Ah, que bacana.
Bacana. E Juan, tipo, você já pensava em ser empreendedor, em ter uma empresa? Como que foi, assim? Ou acabou surgindo a oportunidade? Como que foi? Não é nada, no meu caso foi mais a pessoa lá. Vocês no Brasil são muito empreendedores, é incrível, né? Lá fora, pelo menos na Espanha, não somos tanto. Não? Nós entramos desde o início num esquema de ser CLT, basicamente, né? E crescer numa empresa, né? Toda a minha vida saltei muito entre empresas, né? Comecei há muitos anos a trabalhar em ciência de dados, antes não se chamava assim. E eu sempre era de CLT, até que conheci a Aline. E pensei, caramba, os projetos que nós fazemos realmente não deveríamos ter inveja de outras empresas maiores que fazem esses projetos, pelo menos os resultados, né? E foi aí quando me decidi a criar junto com ela a Lupa. Ah, que legal, que bacana. E quando vocês começaram, deixa eu fazer mais essa pergunta, viu, Rai? Eu sei que você falou para mim que queria fazer várias, mas eu vou fazer mais essa, tá? Hoje eu que comando. Não, mas eu queria perguntar para vocês, qual que é a maior diferença ou a maior semelhança entre, por exemplo, você trabalhar numa CLT ou você dirigir uma empresa? Acho que tem toda uma pressão de você dirigir uma empresa, mas eu imagino em termos de habilidades, assim. Quais são as habilidades que você precisa ter para ser um consultor empreendedor e como que isso é complementar ao trabalho de um CLT, por exemplo? Tá, eu vou puxar essa. Acho que é bem diferente, assim. A gente pensa, né? Quando a gente veio com essa ideia, vamos abrir uma empresa de inteligência de dados. Cara, eu pensei, top, vou pegar uns projetos, vou ser, né, cientista de dados ali, cara. E acho que, pelo menos hoje, pelo menos uns 50% do trabalho é contábil, é financeiro, é negociação, é ir atrás de cliente. Então, é muito complementar. A gente não enxerga, né, quando a gente tem a ideia. Eu imagino vocês aí também. A gente nem tem nem noção do que vai ser. Mas, de fato, assim, é um aprendizado muito grande por esse lado também, né, cara? Hoje eu estava estudando tributação, sabe, outra coisa. Então, uma coisa que você não imagina que vai acontecer, né? Então, contratação de gente, N fatores, assim. Então, é bem diferente esse aspecto. E o outro aspecto é, se você não trabalha, se você não consegue, você não tem o retorno financeiro, né? Diferente do CLT. Então, você tem ali... eu acho que ter a sua empresa de fato sair um pouco mais da zona de conforto. Não que na empresa não você esteja numa zona de conforto, né? Mas, de certa forma, ter uma segurança maior, né? Financeira, ter uma segurança maior. Você tem chefe, tem outras pessoas responsáveis por aquilo ali. A sua empresa é você, né? Eu e o Juan, né? Responsáveis por aquilo ali, e não tem segurança nenhuma, né? Então, é bem diferente mesmo. E bem complementar, assim. Eu acho que são experiências bem diferentes e bem legais. Que legal, Aline. E, Juan, como é que vocês dividem, assim, as tarefas na empresa? Tem alguém que tem habilidades melhores, por exemplo, sei lá, talvez vendas, prospecção, outra é mais técnico, outra é mais na parte... Como que vocês dividem as tarefas? Totalmente. A parte mais negocial vai para a Aline e a parte mais técnica vai para mim, né? Então, toda a parte comercial, até negociação, bom, sempre participamos os dois, né? Mas toda essa parte comercial, toda essa parte de entendimento do negócio, que é uma parte terrivelmente importante para nós, né? A Aline, mais que toma na frente, estou mais na parte quando tem que construir um back-end e até um front-end, mas uma parte um pouco mais técnica, né? De novo, os dois intervimos em todo, né? A Aline pode fazer essa parte técnica também, né? Mas nós dividimos um pouco nessas duas partes. Que legal. Eu queria sugerir que o Meigor não tomasse uma água aí, senão a Rayane não participa hoje, né? Não, eu fiz a minha parte, galera, agora eu vou assistir. Rai, pergunta aí, Rai, senão ele não para mais. Vamos lá, Rai. Não, o pessoal tá zoando aqui. Depois a gente faz uma sessão só com vocês, viu? Boa, Aline. Tirando do meu próprio podcast, mas tudo bem. O pessoal tá zoando, mas na verdade a gente tem que lembrar aqui que
as perguntas foram construídas junto com o pessoal da comunidade, né? Verdade. O pessoal tem muita dúvida. Então, tem grande participação. Então, acho que não é nem a gente que está participando, mas eles. A gente está só fazendo apresentando, papel de passar as perguntas. Então, uma das perguntas, Aline ou Juan, é como que está a busca das pequenas e médias empresas em relação à ciência de dados, em relação a essa questão de dados mesmo, né? Como vocês mesmos falaram, vocês não trabalham só com ciência de dados, vocês trabalham com inteligência. Como é que está essa procura? Hoje podemos falar que o cenário nos últimos 2 anos mudou quase radicalmente, né? Antes as empresas pequenas, médias, eles achavam que inteligência de dados era uma analista de BI fazendo PowerPoint. Então era quase impossível convencer eles do contrário, né? Só que nos últimos 4 anos tivemos um boom da ciência de dados, né? Antes, os cientistas de dados tínhamos o nome de analista de BI, por exemplo. Não tínhamos nem nome, né? Mesmo que esse nome existia, não tinha dado de forma oficial, né? Mas, graças a esse boom, toda essa ideia da importância de explorar corretamente os dados chegou a todas as empresas. Primeiro chegou às mais grandes, mas depois chegou também às pequenas e médias, né? E ainda falta muito caminho, né? Mas nos próximos 2 anos vamos ter claramente mais uma revolução nesse aspecto. E aí, só para complementar, hoje, assim, das pequenas e médias, né, o cenário atual, eu acho que a gente enxerga 2 tipos de empresa. Uma que, cara, tem consciência de que é importante, precisa se adaptar, precisa entrar nessa onda, né? Mas não sabe como, não sabe por onde começa, não sabe quanto custa, quem que contrata. E tem um outro tipo que cara, isso é para grandes empresas, isso não é para o meu bico, tá longe de mim. E ambas essas empresas, elas têm uma coisa em comum, que elas não sabem como aplicar ciência de dados nos seus negócios, né? Então, a busca orgânica ainda é muito difícil, assim, ainda tem esse desafio dessa busca orgânica. Bom, tem uma outra pergunta aqui que foi enviada que eu acho que ela casa muito com essa que acabaram de fazer, que é sobre os dados do cliente. Os clientes, aí, sejam pequenos, médios ou grandes, eles já têm os dados estruturados, ou vocês pegam, por exemplo, situações em que o cliente não sabe nem qual é o problema, né? Vocês têm que construir toda a inteligência do começo até o fim, desde minerar os dados ali e oferecer o valor para o cliente. Como que está isso? Tá, essa eu posso responder também. Então, não tem por que eles terem esses dados minimamente estruturados, né? A ideia é que a gente, a proposta da empresa é justamente a gente abranger, né, mais pessoas possíveis do lado de cada inteligência de dados. Então, muitas das vezes, elas não vão ter dados estruturados, e na maior parte do tempo, assim, pelo menos o que a gente vem encontrando, elas não têm equipes de dados. Então, o que a gente encontra tem um banco transacional que os desenvolvedores subiram o sistema e tá lá, sabe? Ninguém nunca mexeu, ninguém tirou nada daquilo quando tem um banco, né? Às vezes muito Excel, tem gente que ainda controla em papel, então existe, né? Às vezes o trabalho é pegar esses dados transacionais e criar um banco analítico e criar toda uma inteligência, uma análise em cima disso, né? E às vezes isso também é positivo. Por quê, né? Porque a gente começa desde o começo a estruturar. Às vezes eles solicitam a gente, gostaria disso. Cara, volta, a gente precisa começar a captar dados que vocês nem estão captando. Então, dá um exemplo, né? A gente está com um projeto agora no centro médico. E eles querem fazer uma segmentação dos clientes, querem criar um lead scoring, alguma coisa assim, mas eles não têm leads nenhum hoje cadastrados. Então, vamos dar um passo atrás, vamos reformular o site, criar, né? E aí a gente está em parceria com outra empresa, remodelar o site para criar uma página de captura de leads, guardando os dados que a gente precisa, para daqui para frente a gente conseguir fazer isso. Então, ainda tem essa fase de estruturação, e por isso que a gente chama muitas vezes de inteligência de dados, né? Não necessariamente é só ali na ciência de dados, envolve mais coisa. E que às vezes é a longo prazo também, né? Só um parênteses aqui, quando o Almir fez a pergunta, durante a resposta, o Juan ele coçou a cabeça 4 vezes, pelo menos, que eu contei. Então, para vocês terem uma ideia que o negócio Estamos captando dados. Gente. É você chegar na empresa e não tem nenhum mato ainda, né? Tipo, geralmente você fala mato alto. Não tem nenhum mato nesse ainda. Você tem que plantar o mato primeiro para ter o mato alto. Mas é isso.
Totalmente. Você sabe, essas reuniões com o cliente, no qual ele te fala o que tem, você tem que manter a cara fria, falar, eu entendi, não, é normal e tal. Isso acontece. Aquela cara de paisagem, não, isso é normal, gente. Não é só Tem um vocês, notepad. Aí as notas estão no notepad, no caderno. Claro. Mas se tem algum cliente nosso assistindo, não foi com vocês, isso foi com outros clientes obviamente que fecharam, né? Tipo, obviamente, outra coisa. Foi o pessoal que desistiu, obviamente. Todos já vem tudo pronto. Sim. Muito bom, Aline. Eu só queria destacar aqui que nós temos um algoritmo de Deep Learning que foi ele que verificou quantas coçadas de cabeça o Juan deu, tá? Isso é verdade, gente. Bom, bem lembrado. Funciona bastante bem, vou tentar manter a frialdade a partir de agora. Temos um SR te analisando aqui. Ai, meu Deus. Vai, Rai, faz aquela pergunta que você falou para mim que ia fazer. Ai, meu Deus, tem tantos. Aqui. Tô brincando. Não, tem uma pergunta assim, mais que não foi, eu acho que ninguém da comunidade, mas é o que passa na minha cabeça. É mais minha essa aqui. Que é no sentido de assim, como que você explica isso para o cliente? Falar, moço, não tem o que fazer nesse momento aqui, porque você tem que voltar toda uma história, todo um contexto de moço, você não tem dados. Vamos começar assim, você não tem dados. Como é que vocês falam isso, né? Como é que você mostra para o cliente, ainda mais quando é um cliente pequeno que acha que já tem aquilo construído? Então, pode falar, Juan, depois eu complemento. Perdão. Sempre tem que ser de forma muito otimista, né? Até porque, no fundo, é verdade. Nós participamos de alguns projetos de criação de empresas milionárias, ou seja, mega milionárias ou não, ou de pequeno porte, né? E um pouco que tem que tentar é trazer sempre a empatia, logicamente, de que isso que está acontecendo é normal. E sempre tentamos não levar como se chama, um bicho de 7 cabeças para eles, né? Tentamos focar em algo bem mais pequeno, do tipo, primeiro passo para você vai ser um excelente Excel. Não tem nada, Excel. Vamos tentar começar a capturar as informações, né? Aí entra uma parte de comunicação muito importante, porque temos que falar não só com a pessoa que está falando, mas também se aceitamos o projeto com as outras pessoas ao redor, seja o call center, que pode ser 1, 2, 7 pessoas, área de marketing para trazer todas elas, né? E convencer elas, não, vocês têm que começar a capturar dados. Então, é um pouco empatia o que tentamos utilizar, e normalização. E só mais um ponto, assim, complementando o que a gente falou, né, que ainda é pouco... existe essa dificuldade de busca orgânica, né? Então, as pessoas não chegam assim para a gente, eu quero um algoritmo de lead scoring. Não, elas não chegam falando isso. Então, muitas das vezes, nem acontece isso, sabe? Cara, não é possível de ser feito porque a pessoa nem sabe pedir. Sim. Então, só para explicar um pouquinho como que a gente faz a captação dos clientes hoje, né? Então, o que a gente percebeu bem lá no começo? Cara, é meio que a gente tinha esse entendimento de que a grande maioria dessas empresas, né, ou até de pessoas leigas, não tem conhecimento ou técnico suficiente para entender como aplicar ciência de dados ou inteligência artificial ou qualquer coisa nas suas empresas. Então, a gente falou, cara, como o nosso público é esse, a gente parte sempre do pressuposto que a pessoa não sabe absolutamente nada, a gente deu um passo para trás e falou, vamos criar algumas soluções, e aí a gente fez mesmo Python, programamos, fizemos um frontzinho, várias ferramentas assim para explicar. Fizemos alguns vídeos demonstrativos. Então, por exemplo, a gente criamos um algoritmo de lead scoring por trás, mas criamos um front que a pessoa não vê que ali por trás está rodando um algoritmo de ciência de dados, né? Ela não sabe que aquilo ali é. Mas a gente mostra um vídeo falando, isso aqui está sua lista de clientes, isso aqui é a probabilidade de compra de cada um deles, esse aqui é o telefone para você ligar, esses aqui são os que vão fechar mais rápido, esse mais barato. Então, a gente começou a fazer alguns vídeos explicativos de N soluções, então a gente fez lead scoring, fizemos um mini OCR, fizemos uma análise de sentimentos, fizemos uma associação de produtos, sem falar para as pessoas que aquilo ali era, utilizamos um algoritmo tal, nenhuma linha de código, sabe? Então, a gente fez tudo isso para pessoas leigas. Então, cara, você sabe como que a venda de um produto impacta em outro. Agora, você pode fazer isso em questão de segundos. Então,
sabe, as coisas bem simples e de linguagem bem leiga mesmo, bem simples, e foi aí que a gente começou a atrair as pessoas. Então, a gente começou a divulgar esses vídeos no LinkedIn, né? E aí as pessoas começaram a chegar por esses vídeos. Ah, eu queria ter isso na minha empresa. Então, a pessoa que tem uma empresa que capta leads, tem bastante leads, viu o vídeo do lead scoring, com outros nomes, com outra explicação. Eu quero implementar isso na minha empresa. E ela não sabia que era, né, um algoritmo de machine learning. E aí a gente começou a ter a abertura das empresas dessa maneira, né? Então, esses vídeos foram fundamentais, assim. A gente teve um trabalho bem grande, assim, no começo. Muito legal. Mas foram fundamentais para a gente dar esse entendimento e explicar para as pessoas de maneiras leiga, né? Como que elas podem aplicar isso na empresa delas. Então, de fato, o foco era na aplicação e não no algoritmo e no código que está por trás. Sim. E aí elas começaram a gostar, começaram a vir atrás, e hoje a maioria, né, a gente começou assim, e hoje um indica para outro e vai indo. Então, normal, não necessariamente, por exemplo, tem pessoas, né, que chegaram pelo vídeo de análise de sentimentos, e aí a gente identificou junto com eles que não tinha como, nesse primeiro momento, a gente fazer uma análise de sentimentos, mas a gente poderia fazer outras coisas, e no futuro a gente entra com o algoritmo de análise de sentimentos. Então, isso aconteceu bastante, mas foi um meio de delas se atraírem. Cara, agora eu entendi. Agora não adianta eu colocar, quero uma consultoria de ciência de dados. Ninguém sabe o que quer, sabe? Mas no momento que ela viu uma aplicação ali, ela falou, beleza, é isso que eu quero. Não sei se é inteligência artificial, não sei se é ciência de dados, se é machine learning, nem sei a diferença, mas isso vai funcionar no meu negócio. Então, foi um legal. Essa questão é interessante. Deixa eu só complementar esse ponto da Aline, que eu acho muito legal essa abordagem que ela está trazendo junto com o Juan, porque é muito o oposto do que a gente vê em grandes corporações que prestam serviço, né? Vocês devem ter vivido isso já. Eu trabalhei em algumas empresas que a pessoa... Primeiro que o santo de casa não fazia milagre, né? Então, eles preferiam contratar empresas fora do que confiar no que você estava falando, sendo que você estava com a solução na mão, né? Sim. E aí, a pessoa que está de fora, né, a pessoa que vem vender o serviço, ela chega e fala, não, porque a gente vai construir um machine learning, artificial intelligence, o quê? E aí a pessoa vem vendendo um monte de buzzword bonita, né, um monte de palavra bonita e tal, e geralmente quem vem vender o trabalho não é quem vai fazer, né? Depois chega o programador lá com o notebook dele e falou, e aí, o que era para fazer? Ah, o cara falou lá que é uma inteligência artificial que você tem que fazer. Mas como assim, velho? Eu vou fazer um if else aqui? É que é a mesma coisa? Então, tem um descasamento muito grande, né? As empresas grandes, elas falam um linguajar que as pessoas comuns ainda não entendem, né? Então, essa abordagem que vocês tiveram de fazer o contrário. Não, gente, eu vou, falar a linguagem das pessoas, né? Eu acho que vou falar o que elas entendem, e aí, a partir disso, elas não precisam saber o que tem por trás, só precisam saber do resultado e como usar aquilo, né? Eu acho isso muito legal. Então, muitos parabéns, muito legal. Inclusive, eu fico o tempo inteiro, Juan, palavra em inglês não, tudo que a gente coloca, porque, cara, parece muito doido, mas a grande parte da população brasileira não fala inglês. Sim. Não fala. Como que a gente quer chegar nessas empresas se a gente está usando, né, palavras, beleza, até siglas, né, DS, ML, IA, cara... As pessoas, é muito normal no nosso dia a dia, mas para elas não. Sim. Então a gente tenta ao máximo, assim, é uma coisa que a gente... O lead scoring foi assim, a gente ficou muitos dias pensando numa palavra em português para substituir o lead scoring, realmente, assim, foi difícil, mas os outros a gente conseguiu. Então hoje é 100% tudo em português mesmo, tudo sem siglas, a gente tenta focar nisso, né? Agora eu entendi o que o Meigaron falou, que era bem diferente do que ele imaginava. Esse pensamento que ele tinha, acho que era o mesmo que o meu, da Rai, de toda a galera que mandou pergunta, porque a gente tem, né, para você ver, a pergunta que eu fiz sobre os clientes já terem dados estruturados, a gente já percebeu que não é nem de longe a realidade de vocês. A realidade. Né? E tem uma outra pergunta aqui que eu até, inclusive, ia encaixar, né, que era que tipos de deploy vocês utilizam para entrega? Mas aí, quem elaborou essa pergunta provavelmente tinha o mesmo pensamento que a gente, de uma entrega de um algoritmo, de um modelo matemático, alguma coisa ali, né? E, na verdade, vocês, às vezes, entregam, inclusive, a captação do dado, é isso, pelo que eu entendi?
Mas antes disso, só um minutinho, Juan, antes disso o Almir vai explicar o que é deploy, Almir. A gente acabou de falar de palavra em inglês, você meteu o deploy aqui, cara. Você vai ter que explicar em português o que é o deploy. Boa. Verdade. O Almir vai explicar, pessoal, presta bastante atenção nessa explicação do Almir. Vai lá, Almir. Para quem é leigo, fazer deploy de uma aplicação é simplesmente colocar uma aplicação em produção, seja fazer um aplicativo de celular funcionar, colocar ele em produção lá no celular, seja você criar ali qualquer coisa, por exemplo, uma calculadora que você fez num programa, numa linguagem de programação e fazer ela aparecer ali na tela e colocar ela para ser executada, pronta para ser executada. Isso pode ser na nuvem, pode ser num gadget, no celular, no próprio computador, enfim, uma coisa assim. Legal. E na nuvem é tipo assim, se tiver nuvem de chuva, você perdeu o seu trabalho, porque vai molhar. Aonde é a nuvem, Almir? Então, a nuvem é um conceito, digamos assim. Um conceito. A nuvem não existe. Cara, ele já não falou cloud, tá bom, já tá ótimo. Já é verdade. Não, boa. Tá vendo? Já tô melhorando, hein? Isso aí. Vou mandar Mas, meu currículo. sobre deploy, sobre colocar modelos em produção, a gente está falando dos modelos bem simples, mas sim, a gente faz. Existem alguns modelos, mesmo que sejam ferramentas para subir, né, que não sejam modelos preditivos, a gente precisa colocar em produção. O nosso foco é inteligência de dados aplicada. Então, na maioria dos casos, a gente envolve pelo menos uma aplicação de front. Então, acho que 90%, né, Juan, dos casos, a gente teve alguma aplicação de front. Totalmente. E os deploys são bem variados, né? Pode ser desde no servidor dos clientes. Os clientes utilizam muito, no início eu achava que não, mas utilizam muito o Windows Server, que, enfim, mesmo que sendo comum, sendo fácil de utilizar, não é fácil fazer um deploy no Windows Server, não é fácil ir ao servidor on-premise de cliente e instalar um programa que vai funcionar para toda a empresa utilizando esse servidor, está mais feito para Linux, não? Então, muitos clientes utilizam isso. E cada vez mais clientes estão utilizando plataformas na nuvem. Antes está muito na Amazon, que eu muito, SageMaker, Lambda, mas cada vez mais estão utilizando o Google Cloud, principalmente o App Engine, que é bem flexível, né? Que legal. E algumas outras ferramentas, por exemplo, HeroQ, não sei como se pronuncia, HeroQ, eu falo sempre, ninguém me corrige, riem de mim, Heroku, obrigado, que é mais fácil de gerenciar, bem flexível, funciona muito nas startups. Recentemente, um cliente, por exemplo, propôs uma ferramenta, um hub, que se chama Kebula, e tem cada vez mais ferramentas desse tipo, mais acumuladores, mais hubs, nos quais você pode desenhar de forma fácil um processo, né? Então, você tem um modelo preditivo, você cria em home no seu modelo preditivo na casa, o resultado disso é um arquivo, finalmente, que você consiga colocar junto com uns processos de TL, uns processos de transformação de dados nesse tipo de ferramentas hub, e são executados bem rapidamente, né? Que legal. E depois temos clientes que utilizam que gostam de resultados rápidos e baratos, utilizam bibliotecas como Streamlit, Shiny, ParaOR e demais, né? Que bacana. Só para dar um exemplo aí, que o Almir, né, falou, vocês não vão fazer deploy, só para explicar, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um projeto que a gente fez, que envolveu captação para um futuro modelo. Então, era uma empresa que eles recebiam muitos currículos, era uma empresa média já, eles recebiam muitos currículos e eles não conseguiam dar vazão na leitura, no recebimento e no aproveitamento desses currículos. Então, eles pediram para a gente criar uma plataforma, tipo um LinkedIn, com os currículos que eles já tinham na base, que eles consigam colocar, eu quero quem já sabe Excel, Python, R, nesse nível, que mandou o currículo até um mês atrás. Então, colocar esses filtros e puxar da base dele. Então, a gente fez, né? A gente fez a leitura, o OCR naqueles currículos, colocamos isso na base. Então, isso foi uma fase, não teve modelo nenhum nesse primeiro momento, né? Era mais um filtro, tem ou não tem. E depois disso, a gente conseguiria, né, trabalhar com qualquer coisa, qualquer análise de currículos, fazer qualquer uma análise mais descritiva mesmo. Então, quais as competências que a gente recebe mais, para quais vagas, o que está faltando, o que não. Então, foi um exemplo, teve deploy, porque a gente criou essa plataforma, esse front, esse back, tivemos que subir.
né? Isso realmente subimos no servidor deles, que foi uma forma de captação, né? E de melhoria no uso desses dados, que no caso eram dados textuais. Legal. E eu imagino que, tipo, esse processo simples já deve ter entregado um valor gigantesco, né? Porque imagina tudo manual, agora você tem um processo automático, né? Que faz leitura. Isso é legal, né? Acho que é a principal mensagem, né? E descartando, né? Porque você não consegue, você recebe um currículo hoje, muito dificilmente você vai ler ele daqui um mês, uma semana, né? Sim. Você passou, às vezes você não está precisando hoje. Então, como é que o RH tinha que fazer? Começar o processo novamente, começar do zero, captar gente, sendo que às vezes já tinha gente na base, né? Com essas habilidades. Então, acelerou bastante o processo de recrutamento deles também. Bacana, eu acho que... Não, acho legal, assim, que a gente percebe muito, né, que a gente, na comunidade, a gente está muito focado em modelos, em entender, só que é aquilo que bate muito na tecla, né, na comunidade, de entender o problema. Então, assim, a gente percebe que muitas das vezes você não vai precisar aplicar um modelo, porque as empresas não estão preparadas para isso, né, as empresas pequenas, assim. E é legal a gente ver isso, que às vezes a gente tem que dar uns 3, 5, 205 passos para trás, para depois dar um para frente e falar, olha, agora você pode fazer isso aqui. Eu acho legal, assim, esse ponto para o pessoal mesmo perceber, de que, assim, a gente está adiantado lá na comunidade, mas o mercado em si, pelo que eu estou percebendo, tá bem lento, assim, de percepção mesmo. E Rai, sabe, muitas vezes algo tão simples, entre aspas, como um dashboard bem feito, não típico, vamos mostrar todas as informações, mas algo que você souba que a pessoa, quando vai botar o olho, vai encontrar um big number que vai dar uma certa informação, ao olhar para a direita vai encontrar outro número que vai ser importante para o negócio. Algo tão simples como isso funciona muito bem. Ou o Web Analytics, né? A análise das informações, por exemplo, que um Google Analytics um clique podem dar, né? Isso entrega um valor a curto prazo enorme para as empresas. Sim. E quando a gente fala muito de modelo, né, de DES, a gente está falando muitas das vezes, né, de modelos preditivos, de previsão, sei lá, de futuro. Para a gente prever o futuro, a gente tem que estar muito seguro do presente e do passado, sabe? Nossa, muito. Então, Verdade. E são pouquíssimas as empresas que estão muito, muito seguras e preparadas no presente e no passado, né? Então, quando a gente está falando, se a gente fosse limitar a modelos preditivos, eu acho que a gente diminui muito as oportunidades que a gente tem hoje e as chances de impacto, sabe? Porque são pouquíssimas empresas que são como a Loft, como o Nubank, como N empresas muito grandes que nasceram já com uma equipe de dados, que estão estruturando desde o começo, né? A grande maioria não é assim. Então, acho que é o ponto, assim, eu acho que a gente ainda foca muito nos modelos preditivos, é muito massa, é muito legal mesmo, eu concordo 100%, só que para a gente prever o futuro, a gente precisa estar bem arrumadinho com o passado e com o presente. Essa vai ser minha próxima frase, já até anotei. Boa, e como é que funciona, para a Aline e para o Juan, e como que funciona fazer a precificação disso que vocês entregam? Porque pelo que eu estou vendo aqui, cada projeto, você pode pegar um projeto simples em que você tenha que, inclusive, captar os dados, como vocês podem pegar um projeto de uma empresa mais estruturada, que já tem bastante coisa e tudo mais. Como que vocês fazem o cálculo de precificação? Lógico, não precisa ir no detalhe, mas para a gente entender se é por hora, se é pelo tamanho do projeto, se vocês envolvem mais pessoas, contratam terceiros também, como que funciona isso? Tá, o Juan tá ali balançando muita cabeça, eu vou responder. Então, a gente precisa também, como a gente está falando de pequenas e médias e de escopos muito diferentes, de empresas que às vezes nem tinham isso planejado no orçamento, porque elas não previram que iam, né, ter isso. Então, a gente precisa se adaptar bastante. A gente é bem flexível e a gente leva isso para os clientes também. Então, hoje a gente trabalha com 3 principais formas de precificação. Um é por hora. Cara, vamos fechar um pacote por hora por mês ou vamos deixar aberto até tantas horas e a gente cobra por hora quanto foi trabalhado naquele mês. Até porque muitas empresas elas não conseguem assim, disponibilizar uma equipe, uma pessoa, às vezes elas não têm, então o desenvolvedor, às vezes é o diretor, então é difícil elas, consigo fechar 50 horas, às vezes é complicado, então às vezes é por hora trabalhada mesmo.
Às vezes é por projeto fechado, né? Então, quando o escopo é mais fechado, é um modelo, é uma plataforma, a gente faz a estimativa do tempo que a gente acha que vai gastar com isso, né? Coloca uma precificação por hora ali e passa um preço fechado. Ou, dependendo do projeto, a gente também faz por taxa de sucesso, né? Então, vamos abaixar a hora, né? Quando são empresas que não conseguem desembolsar um valor muito grande, a gente acredita no projeto, quer investir naquela ideia. Isso acontece muito, né? Da gente abraçar a cara, vamos fazer. Então, a gente cobra um valor bem abaixo da hora e cobra também o percentual de taxa de sucesso, né? Então, se a gente aumentar tanto, a gente fica com tanto e por aí vai. Legal. É muito legal. Porque você cresce o bolo da empresa e fica um pedaço para você, né? Isso é muito legal. E se eu não crescer, eu não fico nada, né? Então, acaba que a gente assume um risco juntos que muitas das vezes pode fazer sentido para quem não tem aquele dinheiro para desembolsar, né? Perfeito. Também respondi, Almir? Sim. Aí. Não, respondeu muito bem. Às vezes, até para animar as empresas, dependendo da função que vamos fazer, mudamos o preço. Por exemplo, se uma função de cientista de dados, podemos cobrar mais a hora do que se é uma função de marketing digital ou engenharia de dados, né? E isso às vezes anima, porque o processo de construção, que é mais engenharia de dados, às vezes se cobramos menos que pelo processo de ciência e de inteligência de dados, o pessoal quer ficar mais com a gente, quer ficar até construir a parte inicial e depois dar inteligência. Legal, muito bacana. Eu vou contar uma história para vocês também, que acho que essa parte do podcast eu conto a história, né? Mas é uma história engraçada. Mas foi assim, uma vez eu eu prestei consultoria também para uma empresa que fazia seleção de rebanhos para gado de corte, né? Então tinha lá as vaquinhas, os boizinhos e tal, aí tinha que selecionar, e eles faziam tudo manual, só que eles tinham uma base de dados lá de peso, altura, todas umas medidas lá do gado, né? E aí a pessoa queria me pagar esse projeto em gado. Então ela queria me dar uns 3 cabeças de boi lá. Aí eu falei, meu senhor... né? Ia estar rico hoje. Então, deveria, velho, deveria, Aline. Aí eu falei assim, meu senhor, eu moro num apartamento, velho. A vaca não caberia na minha sacada. Então, tipo, eu não vou conseguir aceitar essa vaca. Mas achei legal a ideia, sabe? Mas... Assim, eu achei... Você pensou pequeno, Meigro. Pensei pequeno, pensando agora, pensei pequeno, total. Mas o ponto que eu queria chegar é que, às vezes, né, as empresas... E eu falo empresa, assim, muito lucrativa, tá? Muito lucrativa. Agronegócio no Brasil é um negócio muito bacana, né? O PIB brasileiro é 68% agronegócio, né? Mas são pessoas que não enxergam a utilização de dados, né? Para melhorar processos e preferem continuar continuar operando do jeito que eles estão, né? E aí a minha pergunta para vocês é: como que vocês mostram um pouquinho do valor? A Aline contou um pouquinho sobre o vídeo que vocês fazem, eu entendi um pouquinho assim sobre vocês falarem um pouco mais a linguagem, mostraram que dá para fazer, mas se realmente a empresa não está afim, e se isso acontece muito, assim, o mercado tem algumas empresas que realmente não têm interesse? Então, se acontece bastante isso, efetivamente, nós sempre, como falou a Aline, começamos tentando não vender um serviço, né? Sabemos que ciência de dados é um serviço Sim. personalizado, só que desde o início, como falou a Aline, tentamos levar ao cliente falando que é um produto visual. Desde o início, tentamos, nesses casos, principalmente, falar a linguagem dos benefícios que vai ter. Não podemos... Legal. Eu já fiz há anos e errei completamente. Não se pode falar, não, você vai ganhar isso. Eu lembro, trabalhávamos em uma consultoria assim, um pouco grande e tínhamos que colocar essa parte de quanto ia ganhar o cliente. O cliente ganhou muito, mas chegou e falou, vocês me falavam que ia ganhar 8 milhões de euros. E ganhei 5. E nós, não, mas... Então, não utilizamos números concretos, mas sim que tentamos colocar umas tabelas de tipos de ganhos, né? Dizer quanto vai ganhar legal. Você em vendas, quanto vai ganhar você em rentabilidade, em economia de custos, e colocar pelo menos bullet points falando de isso. Então, tentamos falar essa linguagem e só falar do que vamos fazer posteriormente. E aí, para complementar,
algumas empresas, por exemplo, a gente já fez projeto que a gente acreditava, a gente viu um valor, a empresa estava meio assim, eu não queria investir naquele momento, e a gente falou, cara, nós vamos fazer de graça, se vocês gostarem do resultado, vocês pagam. E já aconteceu, eles gostaram do resultado, pagaram, a gente continuou com a gente até hoje. Então, isso acontece, claro, a gente precisa ter disponibilidade, a gente precisa acreditar no projeto, né, em tudo. Mas é um risco e às vezes faz sentido, né? O cliente, cara, quem são vocês? Estão chegando aqui, nós somos pequenos também, né? E eu falo assim, a grande diferença de tratar com pequena e média empresa é que você vender um projeto, vamos colocar aí, 10 mil reais, que seja, bem aleatório, para uma grande empresa, não vai fazer diferença nenhuma, se der ruim, se der bom. Se você vende para pequena e média, você pode quebrar o cara. Então, é uma responsabilidade muito grande, de fato, tratar com essa. Você fica com muito mais receio do que vender para uma grande empresa, porque se der ruim, deu ruim, vai fazer não vai nem lembrar que teve vocês ali como fornecedores. Na empresa pequena, não, ela está apostando quase todas as fichas dela ali, né? Está contando muito. Realmente faz muita diferença para ela, né? Então, é uma responsabilidade bem grande. E aí, se a gente vê que não tem aplicação, que não vai gerar valor, cara, a gente é bem transparente, ó, acho que não faz sentido, a gente não vê nenhuma aplicação agora, se quiserem ajuda com isso, a gente ajuda, mas a gente não vai ficar vendendo por vender também não, justamente porque não faz parte, né, do nosso propósito. Eu só queria falar aí para você que é cientista de dados, que acha difícil convencer o gestor da área, né? Aquele gestor lá da área comercial de que o seu produto gera um valor. Imagine a vida desses dois aqui. Exatamente, gente. Porque você vai lá convencer o gestor. A ideia, né, que a Aline deu, você pode fazer, aliás, né? Você pode chegar lá e oferecer para o seu gestor fazer o trabalho de graça. Se for bom, ele paga. Pô, imagine. Tem que começar pequeno, né? Um trabalho de formiguinha, eu falo para o Juan assim, eu não vou mentir, tem dia que a gente fala, ai meu Deus, vamos desistir, vamos parar com isso. Meu Bobagem, Deus, dá trabalho demais, por que nós estamos mexendo com isso? Acho que todo mundo que tenta empreender passa por isso, né? Nossa, mas é legal, assim, faz parte. E aí você começa cara, por que eu tô aqui, né? Porque que eu estou insistindo nessa ideia, por que a gente está continuando, e a gente vê pessoas que estão felizes, então de certa forma gratificante, então, mas é trabalhoso mesmo, Almir, não é fácil não. Não, e é muito legal para ver vocês falarem, por exemplo, nessa questão eu sei que logicamente que isso foi um caso específico, né? De dividir a responsabilidade com o cliente. Não essa questão de se for bom você me paga, mas também quando você fala, se você ganhar tanto, a gente pega uma parte, porque você divide a responsabilidade, porque o cliente sabe que o teu sucesso vai depender também do sucesso dele, né? E aí eu acho que acredito que sirva melhor como convencimento, né? Com certeza. Muito legal, assim, eu acho que a gente está olhando para duas pessoas empreendedoras e tal, né? E a gente vê muito sinceridade no trabalho, né? Então, a Aline falando que, a gente não vende por vender, a gente acredita nas ideias, né? A gente faz o sucesso compartilhado, né? Então, a gente faz gratuito e se ficar legal, eu pago. Então, isso é bacana, né? Acho que é um verdadeiro propósito, assim. Não sei se vocês já chegaram a pensar nisso, né? A gente que empreende, assim, tem muito do propósito, né? Qual que é o propósito? No final, a gente faz o que gosta e depois chamam isso de propósito, né? Totalmente. Para a gente é importante, né? Até porque como estamos vendo tanto do mundo da consultoria quanto do mundo do cliente, já sofrimos, vamos falar desse jeito, né? Esses típicos projetos, o que você falou no início, esses típicos projetos que vem de aí uma igreja e que depois chega a pessoa com os olhos assim e fala... E já vimos muito isso, né? Então, desde o início, isso uma tecla que bateu muito a mim desde o início, tipo, não, vamos ser honestos, vamos vender, gostamos desse trabalho, vamos ser honestos. E outro ponto, né? Eu e o Juan, nós temos um trabalho como CLT. Então, a Lupa não é nossa fonte de renda principal. Então, isso também ajuda bastante, porque a gente não precisa pegar qualquer coisa porque a gente está precisando de dinheiro, né? A gente já tem uma fonte de renda né, principal, seria secundária.
Então, não, claro, né, tem muitas empresas que, cara, precisam de projeto que faz sentido, tem pessoas que precisam, de fato, vivem disso, né? A gente não vive disso, então, de certa forma, dá mais flexibilidade, dá mais, assim, tranquilidade para a gente, de fato, seguir com o que a gente pensou lá atrás, né? Com certeza. Muito bacana. E, Rai, faz a pergunta, Rai, senão eu vou fazer. Desculpa. Não, pode fazer, pode fazer. Não, então faz, Almir, então. Então, vamos lá. LGPD. Eu fico pensando aqui que, como vocês pegam clientes, assim, né, de todos os tipos, não só de tamanho, mas também com objetivos diferentes, como que vocês lidam aí com, por exemplo, dados sigilosos do cliente? Como que vocês lidam, na verdade, não com os dados, mas com o cuidado que o cliente tem, ou o medo de que esses dados vazem de alguma forma, né? E se também existe situações em que o cliente, às vezes, pode deixar essa responsabilidade na mão de vocês, por exemplo, existe uma proteção de vocês em relação a algum problema que possa acontecer para que vocês não sejam prejudicados por conta de uma situação com os dados do cliente que não são de responsabilidade de vocês, por exemplo. Excelente ponto, e é algo bem arriscado, né? No início, normalmente, sempre assinamos no contrato um termo de responsabilidade, né? Principalmente desde a nova lei de proteção de dados, que saiu há poucos anos. E normalmente depende muito, né? Se fosse uma empresa grande, vamos pedir para eles, nos enviam os dados anonimizados, né? Que um pouco o que fala a lei, vocês anonimizam, ficam aí, ficam tanto tempo, em vez de o CPF me dão uns números, me enviam e eu só tenho acesso a esses, né? Com empresas médias e pequenas é extremamente difícil fazer isso, porque eles não têm braço, 2, eles te querem envolver, e 3, para você fazer um deploy, uma entrega final, você tem que entrar no banco de dados deles, né? Sim. Então, já aconteceu alguma vez de haver brincado um pouco mais, né, com o cliente, com alguns dados um pouco sigilosos, né, vendo, vamos fazer e vamos elevar o nível e demais. Então, já aconteceu, né, de que como o cliente queria brincar, nós acompanhamos essa brincadeira, né? Achamos que isso é um erro. É dizer, tem que se tentar, se você cria uma empresa de consultoria, tem que se tentar blindar. Achamos que tem que encontrar, e aí está a dificuldade, o termo meio entre você se blindar e brincar junto ao cliente para fazer as coisas rapidamente, para utilizar o banco de dados em produção, né? Aí onde está o ponto difícil. Minha recomendação seria, tentem situar um pouco, em vez de ficar no meio, em vez de ficar, vou tentar equilibrar, brincar com as informações, ir rápido e ter uma segurança, tentem ir um pouco mais para a segurança hoje. Antes eu falaria o contrário, hoje tentem ir um pouco mais para a segurança. Recomendo ter umas regras internas, né? Google e outras empresas, por exemplo, dão uma série de normas de graça, né? De recomendações. Eu recomendo pegar normas dessas e criar um livro interno e passar para o cliente, que ele veja que estão seguindo essas normas e tentar seguir o máximo possível. Legal, ótimas dicas, muito legal. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, mas a minha pergunta é mais assim, gente, para vocês, mas eu recebo muitas perguntas do pessoal da comunidade, do pessoal também do canal do YouTube. As pessoas, elas têm muita vontade, assim, de ter uma vida igual a de vocês, de trabalho profissional, né? E eu digo, você tem um trabalho fixo, e aí muitas pessoas são empregados públicos, né? Que às vezes trabalham meio período e tal, e gostariam de ter uma segunda fonte de renda com dados, assim. Aí eu queria primeiro que vocês falassem um pouquinho da rotina de vocês, né? Porque no fundo são 2 trabalhos, assim. A gente precisa, né, performar muito bem no trabalho da empresa, mas também entregar um bom resultado para a empresa que a gente está prestando serviço. Eu imagino que vocês também trabalhem muitos finais de semana. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, né, e tirasse um pouquinho a impressão do mar de rosas, que é você ter 2 empregos, ser cientista de dados, e nossa, casa na praia, viagem para Bahamas e tal. 15 mil por mês.
15 em uma mil, semana. Madrid, Faça esse curso. as Canárias, tal. Queria que vocês aterrissassem o pessoal. Falei, gente, vamos aterrissar vocês aqui. E, na verdade, a verdade é essa. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre a rotina. Cara, a verdade é que quem tá rico é mesmo só quem tem canal no YouTube, quem tem escola. Olha aí, O resto é tudo pobre mesmo, não caiam nessa, viu? Então, quem quiser ficar rico, crie um canal no YouTube, dá trabalho, mas dá dinheiro. Mas para os meros mortais... Fui revelado aqui, gente. Ele revelou. Mas, assim, primeiro é que eu acho que não dá para ter muita rotina. Vou trabalhar de 8 às 6, a partir das 6 eu vou... Cara, não dá, porque os seus clientes vão trabalhar de 8 às 6 também. Sua empresa pode querer ir até às 7. Então, é uma loucura. A gente tenta marcar muita coisa na hora do almoço. E eu e o Juan trabalhamos em lugares diferentes. E a nossa prioridade 0, né? A gente tem um compromisso contratual com essa empresa, na empresa que trabalha CLT. Então, é mais ou menos assim, Juan, podemos marcar uma reunião nesse horário? Você pode marcar aqui? Às vezes eu não posso, às vezes ele vai. Então, é uma loucura mesmo, é difícil, não é fácil. A gente também, às vezes, por exemplo, essa semana vou estar muito ocupada, Juan também, o cliente está precisando de alguma coisa, a gente consegue fazer para entregar na outra semana, é possível, é viável? Então, às vezes a gente também precisa fazer esse... Às vezes, cara, não dá para fazer agora, dá para fazer daqui para um pouco mais para frente, pode, não pode, então não, a gente não consegue ter essa organização igual as pessoas pensam, né? Esse cliente eu vou entregar, cara, não, porque o cara vai, igual eu falo para o Juan, tudo surge, é impressionante que tudo vai surgir no mesmo dia, na mesma semana, todo mundo vai dar um problema. Essa semana mesmo aconteceu um cara querendo melhorar um negócio que a gente fez ano passado, e essa semana a gente está cheio de coisa, e tudo surgiu, sabe? Então, não tem como planejar muito. No nosso lado, assim, como eu falei mais uma vez, como não é nossa renda principal, acaba que eu falo muito para o Juan, quando virar uma dor de cabeça, já não está fazendo mais sentido, porque a gente começou esse negócio para a gente trabalhar junto, para a gente fazer o negócio do nosso jeito, levar, né, fazer como a gente acredita, os nossos valores. E deixar de ser isso já não faz mais sentido. Então, a gente, desde o começo, está levando de um jeito muito leve. Por enquanto, a gente não precisou contratar ninguém, o que é um milagre, né, Juan? A gente já imaginou que ia precisar há muito tempo. Mas a gente está tentando ainda ficar só com a gente, porque esse começo, as pessoas ganharam mais segurança, mais confiança, a gente entender um pouco melhor, né? Quais são as dores, quais são as dificuldades. Então, a gente quer continuar pequeno o máximo possível, assim, só nós dois. Legal. Mas minha dica é essa, assim, porque não é só isso, né? Você também tem que estudar, não é só a sua empresa e a empresa que você trabalha, você também tem que estudar, tem que se atualizar, e tem muita coisa, né? Muita coisa. Mas dá, assim, muito trabalho no final de semana, trabalho de noite, às vezes está mais tranquilo, às vezes está muito corrido, às vezes eu tiro férias e o Juan se vira, mas mesmo assim não é 100% férias, é aquilo ali, o cliente falou, você tem que responder. Mas tá dando, Juan. Quer complementar aí alguma coisa? Não, a Aline falou tudo, é totalmente isso, né? Realmente nossos horários, eu falaria, mas devem ser caóticos. É dizer, se tentamos organizar, não vai dar certo, com certeza. Não. Então, devem ser, hoje finalizei antes, às 5, às 4, tá bom, vou para casa, e avanço nesse ponto, né? Eu acho que algo que tem que ter muito claro é a ideia da escala, né? É dizer, nós até tivemos alguma proposta já para subir para subir uma escala, né? Para realmente escalar bastante, né? Só que nesses momentos, né? Porque aconteceu várias vezes, já tivemos que começar a colocar na balança que fazemos? Fazemos isso, escalamos, continuamos igual. Até agora eu estou bem feliz. Eu acho que bom, meu parecer, né? Que está dando certo, que realmente estamos tentando manter baixo. Para a gente é importante, como falou a Aline, manter os dois o máximo possível, porque nós temos uma metodologia de trabalho que criamos entre os dois e da qual temos muita fé, né? Se incorporamos alguém, ou uma pessoa ou várias, vai ser sempre treinando essa pessoa
vai ter sempre uma parte de treinamento para que essa pessoa atue como nós, senão não faria sentido. Total. E sobre a grana e demais, não, efetivamente não dá, apesar de termos 3 barcos, 5 helicópteros, realmente não dá para mais, não dá para um 6º helicóptero. O Juan tá indo só 2 vezes por mês para a Espanha, antes ele... Exatamente. Total. Tá vendo a família, sabe? Muito difícil. Família. Não tá dando, gente. Não, se o Megan, que só pegou uma consultoria, já estava recebendo 3 cabeças de gado, imagina quantas fazendas vocês já não estão aí, né? Nós temos 15 camelos e 20 gatos. Falar disso, Megan, se você quiser indicar pra gente, viu, esse cara aí dos gatos. Vou passar o senhor lá para vocês pegarem as cabeças de gado. Com certeza. Não. Agora é dinheiro, agora não vale mais, né? Vou fazer a proposta em boi. Inclusive, já adicionei isso aqui nos nossos métodos de precificação, viu? Boa ideia. É uma boa, tipo, se a gente faz umas consultorias aí para umas redes de supermercado, cara, se a gente conseguir aí as cestas básicas do final do mês, já tá ótimo, pô. Nossa, o valor que as coisas estão hoje em dia. Eu falei pro Juan pra gente focar agora em posto de gasolina, posto né? De gasolina. Nossa. Verdade. Paga em tanque cheio. Não, a melhor coisa. Precisa nem me pagar, não. Deixa eu fazer mais uma pergunta, se vocês não me bloquearem, eu vou fazendo pergunta até meia-noite. Pode ir, fica à vontade. Tem mais uma aqui, né? A gente vê muito essa dificuldade mas uma das atribuições de um cientista de dados, né, dentro de uma empresa, ele saber conhecer o problema ou a regra de negócio para poder achar uma solução para aquilo, seja a solução conhecida ou não, né, o problema conhecido ou não. Como que é para vocês? Porque eu imagino que vocês chegam lá, o cliente se apresenta para vocês. Como que é vocês irem lá e descobrir as regras de negócio? Como que funciona o negócio do cliente? É um trabalho assim, vocês vão lá e começam a perguntar para os funcionários, não, vamos olhar o banco de dados, vamos olhar a parte financeira, não sei, dependendo, como que é isso? Cara, eu acho que hoje é onde a gente está mais maduro e onde a gente tem mais expertise, assim, onde a gente mais evoluiu. Justamente porque isso é o core, assim, é a base e tipo, fundamental para o projeto dar certo. A gente gasta muito tempo no diagnóstico, muito tempo mesmo. Então, a gente faz um roteiro de perguntas, a gente faz uma reunião inicial com, às vezes, a pessoa que contrata, né? Normalmente é o CEO, o diretor, alguém assim, mas da alta hierarquia. E a gente vai descendo, né? Um projeto no call center, vamos falar com o líder do call center, vamos falar com a pessoa do call center, vamos falar com, sei lá, às vezes, se tem disponibilidade com o cliente que liga no call center, e vamos falar com a galera de TI, vamos entender os dados que tem, a gente pede uma amostragem da base que eles vão disponibilizar para a gente entender o que tem, o que está bom, o que não está, o que ainda é necessário ou não. Então, são 2 fases, né, desse diagnóstico. A primeira fase, que é a fase de entendimento do negócio, então, estratégias, dores, quem é o cliente, o que eles querem a curto, médio e longo prazo. O cliente quer até assim, por que você quer saber tudo isso? Mas para a gente entender realmente se vai gerar valor ou não, porque se está muito descasado da sua estratégia, eu não vou te vender alguma coisa que você não vai chegar lá, né, onde você está querendo. Então, a gente faz todo esse mapeamento, primeiro estratégico de negócio, e um segundo mapeamento, que é o mapeamento da disponibilidade dos dados. Então, o que tem? Às vezes, a gente pega muito, assim, dado não estruturado, tudo jogado no JSON, e é isso. Nossa. Então, já é um projeto que vai me gastar muito mais tempo, que eu tenho que fazer a explicação daquilo que é um projeto, né, que está bem estruturado. Então, normalmente são esses 2 tipos de diagnóstico. A gente faz isso, leva isso para casa. Normalmente a gente monta umas conclusões, o que a gente identificou. Às vezes a gente até faz uma análise inicial para mostrar, foi isso que a gente identificou, é isso que a gente pensou. E aí que a gente faz a proposta, e aí que a gente começa, vai para frente ou não vai. Então, sim, é uma parte que a gente gasta bastante tempo, e eu não vejo tendência da gente diminuir isso, não. Porque o objetivo da empresa é justamente esse, né? Ser aplicada e gerar valor. Então vocês fazem esse levantamento antes da proposta? Antes da proposta. Depois exemplo, que a gente fecha, a gente aprofunda mais ainda, né? Porque às vezes a gente identifica N coisas. Então a gente vai sugerir, dá para fazer isso, isso, isso e isso. Né? A gente sugere fazer nesse passo a passo, nessas etapas. Mas muitas das vezes o cliente vai falar, vamos fazer só esse? Então, beleza, vamos pegar esse aqui e vamos fazer só a segmentação de clientes? Então, vamos lá, vamos entender o que tem dos clientes, quem são os clientes, vamos falar com o pessoal do CRM, vamos falar
né? E aí a gente começa a aprofundar um pouquinho mais, depois que a gente fecha a proposta, sobre aquele escopo específico, aquela demanda específica, realmente de forma mais geral. E já teve algum caso, por exemplo, de depois de todo esse trabalho, o cliente falar, não quero mais não era o que eu imaginava? Teve. A gente fez uma rede hoteleira, lembra, Juan? Ano passado a gente fez uma rede hoteleira, fizemos com uma papelaria também. E, cara, faz parte, porque você nem fez a proposta, né? É o risco que você assume, assim. Sim. Mas, de toda forma, Almir, sendo muito sincera, não é um trabalho desperdiçado, sabe? Pô, hoje eu sei muito mais de hotéis, sei muito mais de papelaria, conheço mais as dores desse mercado. Então, a gente não ganhou por isso, obviamente, mas a gente tem aprendizado e experiência. Acho que não é aprimora o processo para os próximos. Exato. E assim, gente, fechar 100%, eu não conheço nenhuma empresa que fecha 100%, então é normal, né? O bom é que os clientes que fecham conosco geralmente mantêm um relacionamento conosco depois, né? Não sei se todos ou quase todos os nossos clientes continuam ainda sendo de uma forma ou outra, né, com um projeto ou outro, clientes nossos atualmente. Então, isso achamos que traz confiança. Legal. É como se vocês fossem um time deles, né? É um time dentro da empresa, mas não necessariamente dentro, assim, mas isso é muito legal, né? Exatamente. Bacana. Eu acho engraçado, porque eu acho que... Pode falar, Rai. Não, só uma frase, que Desculpa. O pessoal esquece que essa parte de entendimento de negócio e essa parte de entender os dados faz parte do projeto. Então, você tem que fazer isso antes, porque senão não vai rolar. Então, é melhor você perder muito, entre aspas, tempo nisso, né? Do que chegar lá na frente e falar, cara, vai atrasar o projeto porque eu não estava entendendo seus dados. Eu acho que tem que ficar mais na mente isso. Totalmente. Precisa de um plano, né, gente? Se você não tiver um plano, como é que você vai chegar no tesouro se não tem um plano? Você tem um plano. As pessoas são malucas, assim, elas chegam na ilha deserta e saem correndo para tudo quanto é lado. Meu, qual que é o seu plano, né? E até assim, cara, como é que a gente vai precificar se a gente não tem noção do que a gente vai fazer, sabe? Sim. É muito mais pra gente, assim, poxa, a gente vai precificar muito barato ou muito caro se a gente não souber muito bem o que vai ser feito. Então, Sim. É até para precificação, assim, não sei, eu não sei como que as empresas fazem sem fazer, realmente é uma coisa que a gente precisa estudar, como que as empresas fazem sem fazer esse diagnóstico, mas pela nossa experiência em outras empresas e lidando com fornecedor, é muito venda de produtos de prateleira, né? Vou te vender um modelo de tal, vou te vender um algoritmo de tal. Mas você vender um modelo de tal, como que ele vai plugar ali no lead score? Como que vai ele plugar no call center? Como que ele vai plugar no seu CRM? É isso que o call center está precisando? Ou eles... Vou dar um exemplo. Às vezes você não precisa, o call center tem disponibilidade para ligar para todo mundo. Por que você vai colocar um lead score no call center, sabe? Então, é verdade. Beleza, você me vende o produto, mas precisa desse produto? Então, eu acho que tem essa diferenciação de você entender e de você vender um produto pronto, né? Não, total, Aline. Eu acho que as empresas grandes vendem pela quantidade de buzzwords que elas mencionam. Então, se a pessoa fala muito Artificial Intelligence, NLP, Neural Network, aí vai aumentando o preço. Você tem que parar o vendedor, senão o cara vai precificar R$1 milhão, né? O problema é esse, que eu ia valer R$0 nesse mês. Por isso que eu estou tentando mudar lá, cara. Boa. As pessoas falam muitas buzzwords não, palavras difíceis, elas são... não podemos, vamos desmistificar isso também, pelo amor de Deus. Não, com certeza, Aline. Última pergunta, gente, o papo tá ótimo, mas a gente, obviamente, depois que o podcast terminar de ser gravado, a gente vai conversando aqui até meia-noite, mas a gente tem que, né, terminar aqui o nosso papo. E eu queria perguntar para vocês, gente, alguém que quer seguir um pouco o caminho de vocês, que quer ter um trabalho, quer ter um segundo trabalho como consultoria, se você para dar 2 ou 3 conselhos, o que vocês falariam para essa pessoa? Se quiser começar dando o conselho técnico, e é que faça muitas formações em projetos coast to coast. É dizer, você é cientista de dados, top, mas tem que saber algo de engenharia
tem que saber algo de cloud computing, tem que saber de deploy. Essa parte, para mim, a parte técnica, essa é essencial. Legal. Mais então, algum? no fundo, você precisa ser um cientista de dados para prestar consultoria de ciência de dados, certo? Exatamente. E não só um cientista de dados, tem que ser engenheiro de dados também, tem que ser... Esse é o tudo, ponto, né? assim, você ser cientista de dados não significa que você consegue ser um consultor de ciência de dados, né? Porque para você dar consultoria nessa área, você precisa entender das aplicações, entender dos negócios, o que é aplicável, o que não é, entender de ponta a ponta, né? Então, cara, você vai precisar de quem? Quem vai precisar te ajudar? Como que os dados estão? Como que vai ser a preparação desses dados? Como que vai ser a manutenção do modelo, né? Então, não basta você estudar os modelos e as técnicas e os algoritmos, extrapola, e isso é um... Travei, né, parece. Travou. Mas, enfim, se fosse na Loft, eu tinha tirado uma foto, viu? Eu sou desses que tira foto quando as pessoas travam. Foi rápido, ainda bem que foi Eu rápido. acabei de tirar. Foi mais rápido que eu. Boa, isso aí. Guarda bem, viu? Eu guardo todas as minhas para momentos decisivos na carreira. Mas, enfim, isso é legal. Eu acho que complementa muito a formação de ciência de dados para você trabalhar em outras empresas também. Você saber o que o cara que vai trabalhar com você vai fazer depois ou vai fazer antes, ajuda muito a você simplificar e facilitar o trabalho dele também, né? Sim. Então, isso é legal. Isso da parte técnica. Da parte não muito técnica, eu diria, se você quer fazer isso para ganhar dinheiro, tem muita gente já fazendo isso para ganhar dinheiro, sabe? Eu acho que é muito consequência, assim. Então, cara, não faça as coisas para vender, sabe? Queira gerar um valor ali, não queira ser um consultor que tira a responsabilidade, a empresa não é minha, se der bom, deu, se não der, não deu. E já tem muita gente fazendo isso, sabe? Então, dá para você ganhar dinheiro, sim, não vou mentir, dá para ganhar dinheiro. Não estou rica, mas é possível, se você investir nisso, é viável. Mas é consequência. Então, cara, queira gerar valor, não se sinta um consultor, sinta o dono daquilo ali, sinta parte daquilo ali. Não pense que é um projeto de 3 meses que você vai embora, não. Eles vão atrás, vão te perguntar. Eles têm, é o que eu falei, eles têm uma dependência, né? E aí eu acho que o Megan perguntou, né? Ser consultor, talvez um consultor, um freelancer, o que quer que seja, muito provavelmente não vai ser numa grande empresa, né? Que já tem essa área, já está mais estruturado. Então, pensa o impacto que você vai ter, sabe? No orçamento deles, no negócio deles, na expectativa deles, que é muito diferente do impacto que você tem hoje numa empresa grande. Claro, né? São impactos diferentes, mas eu falo assim, na expectativa que você está criando ali. É muito, muito grande. Então, pensar nisso tudo, sabe? Se for por dinheiro, eu acho que não é o ramo ideal. Eu acho que tem porque você quer, porque você tem um ideal de expandir, de ver, né, a ciência de dados um pouco mais difundida, de fazer um negócio do seu jeito, da sua cara, de você ver valor ali numa ideia que você teve. Então, isso é muito massa, muito massa. Mas eu acho que vai muito além de ser uma renda extra. Eu acho que para renda extra tem coisas mais fáceis e mais... não sei, mais... menos sofrida, né? Talvez. Menos sofrida. Eu não sofrida, sei. Né? Um bom caminho é fazer um canal no YouTube. Você criar um canal no YouTube. Eu não sei. Colocar lá o Google Ads. Aí, na verdade, a partir de hoje tranquilo. Eu vou criar meu canal, viu, pessoal? Estou aqui decretando. Sigam a Aline lá, gente. Decretando o fim da lupa e eu estou criando um canal. Canal no YouTube, que vai se chamar Como Eu Fechei a Minha Empresa. É o nome do canal da Aline. Isso Acho que ganha umas parcerias, né, de camiseta, fiquei sabendo aí. Mó legal. É verdade, né, Rai? Boa essa história mesmo. Mas legal, gente. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigado, Aline. Muito obrigado, João. Prazer imenso conhecer vocês, o trabalho de vocês. Achei super incrível a transparência, a honestidade, como vocês levam o trabalho e essa vontade mesmo de ajudar as pessoas que não têm tanto acesso para pagar uma consultoria Buzzword International, NLP, Neural Networks, né? Então, achei muito legal. Muita sorte para vocês, muito trabalho, muito sucesso, que vocês merecem muito, isso é um caminho muito legal. E para terminar o podcast, né, a gente sempre faz a nossa frase de efeito, que é uma frase que geralmente os ouvintes eles
nem dormem à noite, né? De tão impactante que é a frase. E aí, geralmente, é o Almir que faz essa frase. O Almir, ele puxa ali um livro dele, que está ali na direita dele, ali, é um livro extremamente profundo e filosófico. Mas hoje eu vou pedir para o Juan fechar esse podcast para a gente com a frase filosófica que ele trouxe aqui. Então, Juan... Peraí, deixa a frase para o final, deixa eu só agradecer, então, finalizar. Ah, é. Boa, eu entendi que o pessoal vai dormir com essa frase, então eu vou o pessoal não vai... exatamente. Na verdade mesmo, eu estou dando tempo para o Juan pensar, pesquisar ali no Google, Juan, frases de efeito. Muito bom. Ele me mandou um WhatsApp aqui, pelo amor de Deus, me ajuda, então eu estou virando nos 30. Mas, gente, muito obrigada, muito legal. Super parabéns pelo trabalho de vocês. Espero que eu não tenha desencorajado ninguém com a nossa sinceridade, mas... Não, acho que não. A ideia é essa mesmo. O que vocês precisarem, entra no nosso site, tem os vídeos demonstrativos lá, se vocês quiserem saber um pouquinho mais, quiserem falar com a gente, pedir alguma dica, pode, né, entrar no nosso site, falar com a gente no LinkedIn, estamos super abertos e dispostos. Eu já falei com o Megan, né, o tanto que eu gosto desse projeto, acho muito legal, que vocês puderem contar com a gente, que a gente puder ajudar, estamos aí 100% disponíveis, viu? Obrigado, Aline. Obviamente, fica o convite já para as palestras, né, gente? Então, a gente faz umas palestras na comunidade DS mensal, e seria muito legal receber vocês como palestrantes lá, para falar algumas coisas. O pessoal também é legal lá, né? A gente trouxe aqui a Rai e o Almir, mas nem todo mundo é assim, tá? Lá tem umas pessoas mais legais também. É tão legal, mas entendi. Lá tem pessoas mais legais. Né, Rai? A gente era os mais doidos, né? Então... a gente era os mais malucos mesmo. Estavam mais à toa ali, né, e tal. Vocês não querem fazer um podcast? Vamos, Vocês não têm nada bem para isso estudar, mesmo. né? Vocês não têm nada para estudar, não tem nada para fazer. A gente colocou essa aí também. A gente faz de graça, depois você vê. Não, continua fazendo sucesso. Não, mas calma. Eu quero estar na Fátima Bernardes. Vai vir, fique tranquilo. Vai vir. Juan, deu tempo? Sí, acabé de pensar algo que es muy cierto y que es muy simple para todas as pessoas que se querem dedicar a dados. A chave, o único que tem que compreender é que dados é um contexto meta-referencial do subconsciente do cliente. Caracas! Caraca, bicho! Durmam ou tentem dormir com essa, meus ouvintes. Nossa! Maravilhoso. Juan, cara, chave de ouro, velho. Fechou demais. Não está vendo, está ouvindo esse podcast, a gente está todos em lágrimas aqui, aplaudindo de pé. O Juan está até com uma coxinha ali, sacou uma coxinha, está comendo ela de lado. Juan falou isso, jogou o microfone e saiu, vocês não viram. Drop the milk. The milk. The milk não, pô, the milk. Eu achei que a frase ia ser espanhol, já estava preparada aqui, viu, Juan? Eu quero ver você traduzir. Eu quero ver você traduzir isso para o espanhol agora. Nossa, nem falo espanhol, mas falo espanhol. Como vou... que os dados são nem lembro o que falei, são um contexto meta-referencial do subconsciente do cliente. Vaya. Toma aí, gente. Durmam, agora tentem dormir com essa frase agora, reflitam sobre isso, importante. Gente, muitíssimo obrigado, prazer enorme receber vocês. Fica o convite para a próxima, então, gente. Obrigado quem está nos ouvindo também. Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tchau, prazer, tchau.